do Rio de Janeiro. Eu me chamo Rafaela de Carvalho e, por favor, se inscreva também, compartilhe e ative o sininho. Hoje eu vou estar falando sobre disfunções ou dificuldades de linguagem e comunicação no autismo. Aí, se você quiser, você anota, porque é muito importante. Pode ser sinais que você está passando para o seu médico especialista em autismo. Então, vamos embora para o assunto. Uma das dificuldades que podem ser apresentadas é o contato visual. A pessoa tem dificuldade nesse contato visual. Por exemplo, pode fazer o olhar assim lateralizado. Também pode querer simplesmente evitar esse contato visual, olho a olho. Também pode acontecer de fazer o contato visual, mas ser desconfortável. Acontece também. Ou fazer o contato visual apenas com parentes, com amigos, da qual você já tem uma frequência. Mas quando você vai falar com pessoas estranhas, simplesmente não consegue fazer. E também tem aquele que simplesmente desvia o olhar, faz o olhar e volta, de modo muito breve. E isso afeta a comunicação, por quê? As pessoas podem achar que você não se interessa, que você é uma pessoa desatenta, uma pessoa rude, ou até mesmo que você tem falta de educação. Vou te dar um exemplo. Eu sempre tive, desde pequena, uma dificuldade nesse contato visual. Eu olhava muito para baixo, já para evitar. Conforme o tempo foi passando, eu aprendi que é importante olhar para as pessoas nos olhos, só que eu não conseguia. Então, o que eu fui fazendo? Eu até hoje faço com pessoas que eu não conheço direito. Eu simplesmente olho para a testa da pessoa, a ponta do nariz, e algumas pessoas eu olho para a boca. Então, dá uma percepção que eu estou tendo contato visual, mas isso foi com o tempo que eu fui desenvolvendo, tá bom? Já minha filha, nos primeiros meses de vida, ela desviava totalmente o olhar, ao ponto dos médicos acharem que ela tinha alguma deficiência visual. E ela não tem. Simplesmente ela evita o contato visual. Hoje, com 7 anos, ela está conseguindo progredir e está conseguindo sustentar um olhar melhor, o contato visual, tá? Então, isso indica que tudo que eu for falar agora aqui, esses sinais, se a pessoa for estimulada com terapias, elas podem adquirir, sim, habilidades sociais, desenvolver aos poucos, ok? Esse foi o primeiro ponto. O outro é a dificuldade de usar gestos. Um exemplo, apontar por um objeto que a pessoa tem interesse, balançar a cabeça, simplesmente dizendo, expressando que não, que sim, dar tchau, jogar um beijo. Então, tudo são gestos de comunicação. Alguns têm tanta dificuldade que leva o cuidador até onde ela quer. Então, tudo isso é dificuldade gestual. Outra também é a dificuldade de identificar expressões faciais. Então, a pessoa olha outra pessoa e não percebe se essa pessoa está triste, está alegre, está assustado. Então, o que parece? Que a pessoa não tem empatia. Mas, na verdade, não é isso. É que tem dificuldade de identificar essas emoções. Vou dar um exemplo que é muito comum. Os emojis. Para uma pessoa com autismo, pode ser um desafio, porque você identificar o que cada um representa de emoções. Algo também, tem vários outros exemplos, mas esse aí que foi o que eu lembrei. Também expressar as suas próprias emoções. Então, a pessoa, ela não consegue expressar, falar se está com raiva, se está preocupado. Enquanto as pessoas perguntam, a pessoa se cala, mas não é necessariamente que ela não queira falar, é porque, na verdade, ela não sabe nem o que está sentindo.
E isso, com o tempo, se não fizer uma terapia, enfim, apropriada, vai acumulando o quê? Frustração, vergonha. A pessoa vai se isolando. E lembre que todos esses sinais que eu estou citando, que são somente alguns, você tem que levar em conta a idade da pessoa, tá? Também fazer amigos. Isso daí fica bem claro. Amigos requer reciprocidade, empatia. Então, conforme eu já acabei de falar, acaba afetando. Se você se isolar demais, como você vai fazer amigos? Então, tem toda essa dificuldade. E aí, no final, fazer amigos é um grande desafio. Mas não é que a pessoa não queira, mas a pessoa tem essa dificuldade. Outra também é que alguns repetem frases ou palavras sem nenhum sentido, porque assistiu um filme, porque assistiu uma série, um desenho, e fica naquela de ficar repetindo, tá? Isso às vezes é chamado o quê? De ecolalia, tá bom? São todos os casos? Não, mas alguns apresentam isso também, e pode ser um dos sinais. Uma fala limitada, que é um atraso também na fala. Por exemplo, é sempre em comparação com os da mesma idade. Então a pessoa não fala uma frase, a pessoa só fala assim, banheiro. O responsável já sabe, ele quer no banheiro. Água. Ah, tá com sede. Então ele não faz uma frase, ele só fala uma palavra que está indicando alguma coisa. Também outros têm dificuldade de fazer um contato físico, não gostam. Às vezes eles até conseguem. Por exemplo, eu consigo abraçar, mas foi muito desenvolvido. Só que pode ser desconfortável, tá? E principalmente quando a pessoa abraça e você não está nem preparado para aquele abraço. Então pode ser abraço, pode ser aperto de mão, pode ser beijos também. Tudo isso é uma dificuldade. Então imagina alguém vir para te abraçar e você empurrar. Isso vai afetar a comunicação. Então isso também é um dos exemplos que pode acontecer. Também não responder quando é chamado pelo nome. Além de mostrar desinteresse, pode parecer desinteresse, né? Porque na verdade não é isso. A pessoa chega ao ponto, às vezes, de parecer que tem até surdez. E muitas vezes não é isso, tá? Então, isso também é um dos sinais que tem que ser verificado, tá? Imagine o impacto na comunicação. A criança está na escola, chama o nome e ela simplesmente não atende. Brincadeiras imaginativas. Então, tá numa festa, vamos dizer que o menininho, ele tá com o personagem do Homem de Ferro. Ok. Para ele, naquele dia, ele é o Homem de Ferro. Entendeu? Por causa da forma literal, raciocínio concreto que ele tem, ele vai acreditar. Então, assim, isso é perigoso. Tem que ficar de olho, porque ele, naquele dia, ele pode achar que ele vai voar e outras coisas mais. Ao mesmo tempo, se for uma pessoa jovem, um adulto, eles podem exagerar mais nessa interpretação da imaginação, ou ao contrário, lembra que é um espectro? A pessoa pode não gostar de nada que seja do imaginativo, porque é totalmente literal. Então, assim, tem que verificar, porque sempre são afetados na interpretação. Tem dificuldade de interpretar o texto, enfim. Não entende ironias, piadas, duplo sentido. Tem algumas pessoas que podem achar assim, mas eu também não entendo algumas piadas, eu tenho dificuldade, ironias, no entendimento, tudo bem. É assim, é perigoso, porque se a pessoa frequentemente não entende uma piada, uma ironia, imagina como essa pessoa ela pode ser enganada facilmente. Ela pode ficar num perigo muito mesmo
significativo na vida. Não podemos imaginar somente na criança. Claro que a criança é mais indefesa, mas, como eu já falei no vídeo anterior, o autismo é desde nascer ao decorrer da vida. Então, tu imagina esse impacto na adolescência, não entender do sentido, acreditar de forma literal, na fase adulta. Então, como a pessoa se expõe. Então, isso aqui também é um alerta, é só imaginar o perigo. Então, tudo que acabei de falar mas eu tenho alguns pontos. Isso não necessariamente diz que você pode ter autismo, porque lembra, é um espectro, é uma diversidade dentro desse contexto. Mas é interessante levar para o médico especialista em autismo para que ele avalie, tá? Então, você ter 1, 2, 3 desses sinais, não necessariamente você tem autismo, então tem que ser avaliado. Mas é interessante você anotar e passar para o médico, tá bom? Espero que vocês gostem. Muito obrigada pela atenção, tá? E assim, se tiver alguma sugestão, um outro exemplo, vocês podem colocar aqui também no comentário, tá bom? Então, um grande abraço e lembre, desistir, o autismo, desistir não é opção. Tchau, tchau!